Como lidar com médiuns detentores do bom conhecimento sobre mediunidade, mas não pratica o que fala, mistifica para justificar sua conduta estranha, dando falsas comunicações em reunião mediúnica séria? É um problema grande, né, meus amigos, porque nós estamos lidando com uma questão que envolve a psicologia da pessoa, né, ou seja, a pessoa tem conhecimento, ela tem combustível adequado, mas ela pode, de certa forma, em qualquer momento da vida, jogar tudo fora, né? Às vezes a pessoa passa por uma crise de meia-idade, por exemplo, que tem uma virada, né? Existe um fenômeno psicológico estudado na crise de meia-idade, que é como se fosse uma outra puberdade, onde os velhos valores passam a ser questionados. Ou seja, é capaz de ir embora coisas ruins e coisas boas também. A pessoa joga fora a criança com a água do parto, sabe essa história, né? Tanto que o próprio Francisco de Assis, a sua maior sombra, o seu momento mais difícil da sua vida foi o seu ano final, que é a grande crise que ele teve vontade de abandonar tudo, tamanho desapego dele, né? E é dito, né, pelos seus biógrafos, que Clara de Assis auxiliou ele a fazer esse movimento de entender que a mensagem era do Cristo e não dele, né? Então foi o momento mais terrível da vida dele, e ele já era o santo, entre aspas, né? Ele já era o missionário com a sua tarefa já bem encaminhada, foi o momento mais difícil. Então, o que dirá de daqui a pouco um médium que é uma pessoa criteriosa, estudada, dedicada, caridosa, e de repente, por sabe-se lá qual motivo da vida pessoal da pessoa, ela passa a fazer isso. Bom, tem aí um critério de Kardec, né? Quando nós vemos um equívoco, nós chamamos a pessoa em particular. Se esse equívoco faz mal não apenas para ela, mas também para o grupo, nós levamos então ao grupo, se ela não toma esse cuidado. E se ela persiste, se leva então ao grande grupo. Porque é melhor que uma pessoa caia do que toda a coletividade cair. Então é uma situação muito constrangedora, porque é muito amplo essa pergunta, né? Que caso é esse? Será que as pessoas estão com receio de ir lá e chamar a pessoa em particular para uma conversa sincera? Essa conversa sincera ela é muito boa, não importa qual lado esteja errado. Os bons amigos e bons trabalhadores podem entre si se corrigir. Eu lembro uma situação que para mim foi muito difícil. Uma vez um amigo meu que eu gosto muito não gostou de uma coisa que eu falei numa palestra e me criticou. Eu me dei conta que eu levei 14 anos dando palestra para receber a primeira crítica. E eu não soube administrar a crítica. Aquilo me destruiu durante alguns meses. Depois eu vi como eu era bobo. Era uma crítica pertinente, era uma crítica assim, olha, tu te equivocou, colocou as coisas de determinada forma. E eu vi que eu nunca tinha sido criticado. Claro que tem pessoas que não gostam da palestra, mas não falam. Mas criticar, dizer, olha Alexandre, tua palestra tá ruim, tu falou uma coisa que não foi legal, nunca tinha ocorrido, né? E como era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, eu fiquei chateado, né? Mas vejamos que os bons amigos fazem isso. Os bons amigos podem dizer, olha, eu posso estar equivocado, meu amigo, mas será que não está acontecendo isso? Será que não está acontecendo aquilo? Será que não está demais? E a pessoa aceitar aquilo com cuidado. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi agradecer para esse amigo, depois eu fiquei magoado, até depois passar a mágoa, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi agradecer ele, eu agradeci mesmo, e foi sincero no momento, né? Eu agradeci sinceramente, né? Até porque eu fiquei magoado depois pensando comigo, né? Pô, será que a pessoa colocou isso, aquilo? Faz parte, né? Então é muito importante a pessoa saber que ela é criticável e ter-se um determinado cuidado. E muitas vezes, então, levar para o grupo, né? Então, às vezes, no grupo, quando se está tendo revelações muito fortes, às vezes trazer para o grupo, vamos ter cuidado. Isso é um exercício mediúnico, né? Vamos ter cuidado com o que é demais para baixo e o que é demais para cima, né? Assim como se tem outros cuidados. Às vezes, no grupo mediúnico, a pessoa começa a trazer elementos demais da própria vida. Tem que dizer, olha, meu amigo, tu não pode trazer coisas pessoais fortes aqui. Elas são cuidadosas, elas são valiosas, mas até uma política do grupo, para tu não te expor, para que também isso não vire uma sessão de grupoterapia, né? Então, muitas das vezes o dirigente tem que ser chato, né? E se a pessoa é o dirigente, o mistificado, né? O grupo tem que ser chato. Em determinada ocasião, nós tivemos uma situação muito chata em Porto Alegre, né? Um trabalhador de décadas, com uma mediunidade excelente, e uma pessoa muito caridosa. Começou a resvalar, né, segundo o que todo mundo estava percebendo, né?
Então, já tinha, essa pessoa trabalhava, eram dois médiuns muito sérios que trabalhavam juntos, e quando um morreu, o outro começou a derrapar, né? Só que o que morreu disse o seguinte: nunca deixe o fulano na coordenação. Nunca deixe ele coordenar. Ou seja, para fazer a caridade, para fazer uma desobsessão com aquela pessoa, excelente. Mas para receber instrução do grupo, era terrível. E daí chegou determinado momento que isso foi levado para a Associação Médico Espírita como uma questão, para que pudesse se dar uma atenção a isso, né? Porque já estava a Bezerra de Menezes dando pitaco demais através daquele médium. Então, Bezerra de Menezes teria pedido que o jaleco dos trabalhadores ficassem 2 ou 3 dedos abaixo do cinto, nem mais nem menos. Todo mundo, o grupo todo levou o jaleco da costureira, que não podia ser grande demais nem pequeno demais, mas não estava se falando da pessoa estar com uma roupa despudorada nem nada. Era um centímetro exato que deveria estar abaixo do cinto. Então a pessoa que tinha um jaleco um pouquinho maior, aquele mais compridinho não podia, tinha que cortar, porque Bezerra de Menezes estava dando pitaco. De determinado momento a coisa ficou tão séria que a instituição espírita estava recebendo daquele médium, e era um médium que tu sentava na frente daquele médium, ele te falava de toda a tua vida, de tudo que tu viveu, e ainda de forma benevolente e coerente, porque na hora de atender o público, ele era um bom médium, atendendo o público, ele era um bom médium, né? Era uma pessoa que também tinha o sentimento de caridade, mas estava fascinado. Chegou um determinado momento que precisou entrar em contato. O que a gente faz quando ocorre isso? O que a gente faz? Universalidade do espírito, do ensino. Se vai a outros médiuns sérios, se for necessário de outras instituições, para ver o que dizem sobre isso. Então foi levada a questão para 3 ou 4 médiuns de outras instituições, uma nada a ver com a outra, distantes uma da outra. Inclusive um dos médiuns foi o próprio Divaldo, que disse: não, Bezerra de Menezes está aqui do lado e está falando que isso não confere, que a instituição é muito séria, a instituição de vocês, e não deve estar abaixo de uma colocação dessa, né? E a mensagem do Divaldo fechou com de outros médiuns, né? Até então se ter um cuidado e se entender assim: o nosso amigo está doente. Foi o que essa instituição, segundo o relato que nos chegou, nós acompanhamos de perto isso, né? Disse: olha, o nosso amigo está doente, né? Como é que está esse médium hoje? Eu não sei, né? Mas era difícil realmente lidar, porque ele tinha uma certa autoridade. Mas, quando era colocado em situação de controle, era difícil. E algumas pessoas tiveram que fazer frente, realmente, né? E foi muito chato, foi muito doloroso. Às vezes, a instituição pode correr até um certo risco, né, de desmembramento do grupo, quando isso ocorre. Mas é necessário que se tenha um cuidado. Como a gente está falando agora no intervalo, né, com os colegas, Kardec nos traz que é melhor que se dispensem 10 verdades do que assumir uma mentira. Porque a verdade, se não aceita agora, ela vai dar um outro caminho e é cheio. Mas a mentira faz que se perca muito tempo, né?